voltamos a falar do mercado de soja e também de milho aqui em nosso programa. E olha, começamos uma semana muito conturbada, é uma semana que deve ser marcada por oscilações, já era de certo modo esperado, é uma semana que temos diversos compromissos no mercado financeiro internacional, aqui no Brasil também, mas o principal deles é em relação a uma taxa básica de juros norte-americana diferente, meio ponto percentual mais alta, e há quem diga que poderia até se elevar mais. Aqui no Brasil devemos ter uma nova alta na taxa de juros, mas o fato é que a mudança no mercado financeiro e essa taxa de juros americana mexe com o fluxo cambial aqui no Brasil e mexe também, de certo modo, com os investimentos nos Estados Unidos. Ontem nós vimos uma espécie de movimento, de migração de investimentos em commodities agrícolas, por exemplo, para outros tipos de investimentos que aí o investidor acredita que dá maior rentabilidade. Mas para confirmar e ter um entendimento de como que isso ocorreu e como que isso deve impactar o produtor rural brasileiro, eu converso agora com o Enio Fernandes, que participa ao vivo conosco aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Enio, era uma semana, de certo modo, esperado que seria um pouco mais complicada em termos de oscilação. Como que você avalia o momento hoje do mercado financeiro, tendo uma influência bem mais forte sobre o mercado das commodities agrícolas, principalmente complexo soja, milho e trigo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É sempre muito bom falar com vocês. Você foi perfeito nisso, né? O mercado já esperava extrema volatilidade essa semana. A questão do lockdown na China, em cidades importantes, que são cidades que pesam muito no PIB chinês, fazem a economia chinesa desenvolver menos. Eu lembro que a economia da China é a segunda maior economia do mundo. Dependendo do que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, operar, né? Se ele vai subir meio ponto percentual, 0,75 pontos percentuais, tem alguns poucos analistas que imaginam que essas altas vão ser mais constantes. Nós também temos a economia americana dando uma arrefecida. Tudo isso para tentar controlar a inflação. As duas maiores economias do mundo crescendo menos, o mundo cresce menos, demanda-se menos. Por isso que a gente viu os preços caírem muito forte no Chicago, 39 pontos na soja, 10 pontos no milho. Mas nós precisamos lembrar uma coisa. A commodity agrícola, ela precisa ser produzida. Para ela ser produzida, precisa de clima. Então, de hoje até mais ou menos 60, 70 dias, que a soja ela é definida mais ou menos de julho para agosto e o milho é em junho para julho. Então, nesse período, nós vamos ter extrema volatilidade. Alguns dias de chuva vão fazer o mercado realizar bem para baixo. Alguns dias sem chuvas, temperaturas altas, no meio da semana falha uma ou duas chuvas, nós vamos ver os preços subirem bastante. Porque primeiro o mercado quer ter certeza de ter o grão, para depois ele operar preço. Vamos ter momentos muito voláteis. E essa semana vai ser extremamente volátil, porque também na próxima semana, no dia 12, nós temos o relatório de Supply and Demand do USDA, oferta e demanda mundial. É o primeiro relatório que vai apontar a próxima temporada, né? E o mercado está muito curioso para ver quais números o USDA vai trazer, principalmente no caso do milho. Enio, antes de perguntar exatamente a respeito do que se espera, né, porque esse relatório vai posicionar também, de certo modo, qual que é o potencial da safra norte-americana para soja e também para milho. E aí tem aquelas questões em relação a qual área que deve de fato crescer. Aparentemente não faria sentido crescer a área de soja. Mas antes de perguntar isso para você, eu quero falar contigo a respeito desse posicionamento que nós tivemos de parte dos investidores, que ele ocorreu mesmo ontem nos Estados Unidos. Alguns fundos mudaram as suas posições, mas não era algo de trazer forte preocupação, a não ser que isso continue a ocorrer, principalmente lá nos Estados Unidos, se esses fundos começarem a migrar muito esses investimentos. Isso é possível, Enio? Sim, isso é possível. Vai depender basicamente de como vai ser a mudança na taxa de juros nos Estados Unidos, o que o Federal Reserve vai operar. Mas mais importante que depois disso é o comunicado da instituição. O que ele vai dizer? Alguns fundos estão se precavendo, vamos dizer assim. Esse movimento pode continuar? Pode sim, pode continuar.
Agora sim, nós tivemos no final do mês de março aqueles números sendo apresentados com uma pesquisa do Departamento de Agricultura norte-americano afirmando que a área de soja cresceria. E aí nós temos uma relação hoje em que soja, apesar de ter bons preços, milho também, mas ela está longe de estar aquela situação de estar 2,3, 2,5 vezes com valores mais altos que o milho, que são números que são sempre trabalhados por produtores, mas para quem opera o mercado norte-americano. E o mercado de milho ele vem num cenário muito interessante, até por conta da invasão russa à Ucrânia, produzindo muito menos neste ano e todas as outras questões que são ligadas à demanda no mundo. Esse relatório ele é mais determinante até, poderia-se dizer, do que as taxas de juros, como que elas vão ser praticadas, para se ter uma ideia desse potencial agrícola dos Estados Unidos, Enio? Sim, ele é extremamente importante, um dos mais importantes do ano. A grande pergunta, no caso do milho, qual é a produtividade média que o USDA vai apresentar ao mercado? Por quê? Com área menor, os produtores de milho dos Estados Unidos precisam ter uma altíssima produtividade para dar tranquilidade ao mercado. Outra questão é o seguinte, com os atuais níveis da cotação do barril de petróleo, inclusive o West Texas Indy, o WTI, que precifica o milho, isso estimula muito a utilização de biocombustíveis. No comunicado do USDA, quando ele anunciou esses números, né, ele deixou claro o investimento maciço em favorecer a utilização de biocombustíveis, tanto o biodiesel como o etanol. E os números estão mostrando isso. Outro ponto interessante que a gente tem que olhar é o seguinte, nós estamos com problemas na cadeia de milho e trigo em várias regiões do mundo. Índia, temperaturas muito altas, você citou Rússia e Ucrânia em momentos de guerra, tivemos quebra na Argentina na safra de verão de milho, e o Brasil, que é o segundo maior exportador do mundo, o mundo precisa deste milho brasileiro. Nós estamos vendo algumas regiões do Cerrado com situações muito preocupantes. Se não chover nos próximos 15, 20 dias, teremos perdas importantes na segunda safra de milho do Brasil. Se o Brasil perde safra, abre mais um buraco de exportação no mercado que já está carente de exportadores robustos. Por isso é tão importante os números do USDA, tanto para milho quanto para soja. Só para resumir, no caso da soja, nós estamos com vários problemas de óleos vegetais no mundo, né? Indonésia cortando exportação, Canadá, óleo de canola com problema 2 anos seguidos, Ucrânia sem exportar óleo de girassol, o Brasil perdeu uma grande quantidade de soja, ou seja, menos volume exportado de óleo de soja. Por isso, esse relatório é extremamente importante para a soja e para milho. Dito isso, por isso que eu acredito que nós vamos ter muita volatilidade daqui até a divulgação do relatório. Enio, tradicionalmente nós temos muitas especulações dentro do desenvolvimento de uma safra norte-americana. Sempre tem posicionamentos, isso mexe com o mercado, até se ter um horizonte de como que ela vai se confirmar. De qualquer maneira, a safra norte-americana, se tiver ali um desempenho médio, ela vem para uma boa safra, tanto para a soja quanto para milho. Mas há muitos atrasos em relação à semeadura por fatores climáticos. Situação como essa que nós estamos vendo em relação à semeadura da soja, do milho nos Estados Unidos, principalmente essas duas culturas, ela já se repetiu em oportunidades, em safras anteriores? Nós já vimos cenários como esse antes? Excelente ponto seu. Em 2013, nós tivemos um grande atraso na semeadura das safras de soja e milho, né? Principalmente milho, que é o que mais sofre quando atrasa o plantio. Mesmo assim, 2013 foi um ano de boas produtividades nos Estados Unidos. Lembro que 2012 tinha sido péssimo devido à seca, né? Então, o produtor americano, mesmo com atraso, devido à sua robustez de maquinário, ele consegue plantar rapidamente. Se o clima permitir, ele recupera essas áreas. Outra coisa, se ele plantar um pouco mais tarde e o clima, de novo, não for tão rude com a safra norte-americana, boas chuvas, temperaturas altas, ele pode entregar uma grande safra, tanto de soja quanto de milho. Mesmo assim, o mundo vai precisar de boas safras, de uma boa segunda safra no Brasil, no caso de milho, e também uma outra safra boa na América do Sul na próxima temporada, para a gente calmar os preços. Conforme for desenvolvendo bem a safra norte-americana, você pode ter uma acomodação nas cotações
principalmente porque, como você falou, a elevação da taxa de juros também ameniza essa demanda por commodities. Enio, em relação hoje ao produtor brasileiro, porque tudo isso que nós falamos bate diretamente sobre os seus negócios, tanto para o produtor que está comercializando a sua safra de soja, quanto para a safra de milho, como que ele deve atuar neste momento que nós temos aí essas oscilações, toda a volatilidade e impacto também de outros mercados que extrapolam as cadeias produtivas no qual ele está envolvido? Ele deve ter uma gestão espartana, controlar seus custos no detalhe. Se nós olharmos o custo de produção esse ano, está elevadíssimo, estratosférico, principalmente para quem paga arrendamento. Em algumas regiões, o produtor tem que fazer muito bem a conta, ver se ele está tendo lucro nessa atividade esse ano. Dito isso, com o custo na mão, bem controlado o custo, quando o mercado ofertar margens boas para ele, é saudável ele proteger parte do seu negócio. Em um momento de risco desse, você não otimiza o máximo de ganho, você otimiza a segurança. O agronegócio, plantar soja, plantar milho no Brasil, vai ser excelente em 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Eu preciso, em anos de risco alto, primeiro proteger meu patrimônio, proteger meu caixa, para eu poder pegar anos muito bons lá na frente. Agora, se eu arrisco muito em anos de elevado risco e o meu planejamento dá errado, eu posso sair da atividade e deixo de aproveitar anos muito bons que virão pela frente. O mercado é assim, tem hora que ele dá margens muito, muito boas, tem hora que ele te tira completamente a margem. Por isso que ele tem que ter controle espartano dos custos, ter os seus custos na mão, e quando eu tiver a oportunidade de garantir margem, num ano desse, eu seria mais cuidadoso do que ganancioso. Enio, para encerrar a nossa entrevista, eu vou falar aqui, não vou falar os nomes, claro, evidentemente, mas conversando com alguns sojicultores aqui do Mato Grosso do Sul e também do norte do estado do Paraná, que participam e conversam com a gente diariamente, parece que há uma postura um pouco mais agressiva, né? Estão se arriscando aparentemente um pouco mais. No seu entendimento, o produtor brasileiro está com um comportamento um pouco mais agressivo no momento em que ele teria que estar um pouco mais na defesa, um pouco mais na proteção? Sim, porque nos últimos anos, quem vendeu antecipadamente tentando proteger seu patrimônio, no momento da colheita, os preços subiram por N fatores, N fatores. E isso, repetidamente, 2, 3 anos, causa um certo temor no produtor de vender antecipadamente, porque ele acredita que lá na frente os preços vão estar maiores. Podem estar maiores. A questão é se você quer trabalhar com segurança ou com menor nível de segurança ou sem segurança nenhuma. Muitos produtores não venderam nada e vão segurar tudo para a safra. Eles podem acertar bastante a comercialização, mas eles também podem errar. Caso eles errem a sua estratégia, eles têm que ter robustez financeira para passar por algum período mais delicado de caixa.